Vamos dar início à nossa aula de como posicionar a tua marca profissional no LinkedIn e, consequentemente, ser muito mais valorizado na tua área de atuação, pelo mercado, pelos próprios profissionais, porque, gente, quem quer fazer networking com quem não é interessante, não é mesmo? Tenho certeza que você aí não se atrai em fazer network com uma pessoa que você não vê valor. A gente quer se aproximar para fazer networking com pessoas que a gente admira, que a gente olha e fala, poxa vida, eu quero modelar, né? Não estou falando em imitar, não. Modelar qualidades boas, ou eu quero me relacionar com essa pessoa, fazer networking com ela, porque eu acho que ela pode me agregar em algo para minha carreira, para o meu negócio, seja em conhecimento, seja da forma como for, algo de interessante você deve enxergar nessa pessoa. Então, o LinkedIn vai te ajudar a ser uma pessoa interessante para as outras pessoas, seja para profissionais, seja para recrutadores, para empresas, enfim. Essa aula eu vou ensinar você a como ter um LinkedIn vitrine, a como posicionar, trabalhar a tua marca profissional e como é que a gente vai fazer isso. Primeiro passo é entender por que que eu preciso trabalhar a minha marca profissional. Primeira coisa, gente, é ter clareza. Eu preciso ter clareza da onde eu estou e para onde eu quero ir e entender quais são os gaps que estão faltando aí, né, para que eu atravesse essa ponte que me separa da onde eu quero estar. Então, esse é o momento de olhar para dentro e enxergar aquilo que você quer construir para a tua carreira. Então, não importa quantos anos você tem, não importa quanto tempo você tem de empresa, não importa se você é um profissional que trabalha como CLT, ou se você é um profissional, um empreendedor, um prestador de serviço, um empresário. O que importa é que você precisa ter essa clareza e olhar para dentro e não para fora, porque o verdadeiro crescimento, uma verdadeira marca forte, uma marca que tenha autoridade, diferencial, uma marca que tenha originalidade, não precisa ficar disputando o mercado à tapa com outros profissionais ou com outras empresas. São profissionais que crescem olhando de dentro para fora. E ter essa clareza muda o jogo, porque você tem autenticidade. Então, como que se constrói uma autenticidade? Olhando para dentro e conhecendo o que que eu faço de bom. Mas sabe aquela coisa que você faz tão bem, mas tão bem e tão fácil, que nem você valoriza, porque você acha que é tão simples, que é tão bobo. Imagina, falar sobre isso, fazer isso, eu faço com o pé nas costas. Só que você não percebe que aquilo que você faz de forma muito natural e tranquila, e que muitas vezes você nem dá valor porque é tão fácil para você, para o outro pode não ser. Para o outro pode ser um desafio imenso fazer aquilo que você faz com muita naturalidade. Sabe o que é isso? São seus talentos. Então, olhar para fora e entender. Olhar para fora, o que eu digo, é olhar para a tua carreira, para o teu negócio e entender, eu estou aplicando os meus talentos nesse trabalho que eu tenho hoje? Essa empresa me permite ter autonomia, ter liberdade de ser quem eu sou, de colocar em prática todos os meus talentos? Só que aí tem uma coisa, nem sempre você conhece os seus talentos tão bem assim, da forma como você acha que conhece. Porque talvez você, ao longo da tua trajetória aí, muitas vezes a gente acaba ficando presos a condicionamentos e pegando verdades dos outros, de chefes, de relacionamentos que a gente já teve, de ambientes que a gente já frequentou, de escolas que a gente já frequentou, e a gente acaba pegando a verdade dos outros como sendo nossas. E muitas vezes a gente acredita nelas como sendo nossas, mas não são. E aí, muitas vezes, você acaba não conhecendo quais são as suas verdades.
E aí acaba muitas vezes até vestindo máscaras para se manter num lugar. Quantas pessoas que eu já conheci que trabalhavam no escritório de terno e gravata e chegava na sexta-feira, não via a hora de dar 18 horas e saía tirando gravata, paletó e pegando a prancha de surf e indo para a praia surfar. E ele se sentia muito preso naquele ambiente de trabalho. Isso já acontece com você? Isso acontece com você ou com alguém que você conhece? O que significa isso? Você ficar dentro de uma máscara que não te cabe, ou você tem que ficar se apertando para caber numa caixinha, sabe, numa roupa que não é tua. Essa é a mesma sensação quando você está num lugar aonde você simplesmente precisa deixar de ser quem você é para caber nele, para ser aceito por esse lugar, pelas pessoas desse lugar. Só que muitas vezes, se você não tem um olhar de dentro para fora, você não percebe. Sabe por que você não percebe? Porque você acha que aquela é a única opção que você tem, ou aquela é a tua realidade, e aquilo tudo é muito normal, faz parte do jogo, faz parte da vida. E você aceita aquilo. Só que muitas vezes, quando você vê e para perceber, porque a vida ela vai te cobrar em algum momento, você para ver e você fala, caramba, isso aqui não faz sentido para mim. Isso aqui faz sentido para mim. E você começa a se questionar. E sabe quando isso acontece? Geralmente depois dos 30 anos. Depois dos 30 anos de idade, você começa a ter outros valores e olhar para a história que você construiu e falar: poxa, até aqui tá legal, daqui para frente eu quero mudar. Ou eu quero levar essas coisas daqui para frente e não quero levar essas. Então, a maturidade faz com que a gente adquira valores e muitas vezes a gente, ao passar por mudanças de valores, porque é normal nossos valores mudarem, né, de acordo com a nossa idade, com as nossas experiências, de acordo com o tempo, e aquele ambiente que era muito bom para a gente numa fase da vida, deixa de ser bom em outra fase da vida. Eu vou dar um exemplo aqui bem básico, tá? Por exemplo, num determinado momento da vida, você estava numa empresa em que você trabalhava muito, viajava, você participava de todas as reuniões estratégicas, você estava em todos os eventos, você era uma pessoa extremamente ativa, viajava muito e você amava fazer tudo isso. Só que aí chegou no momento da tua vida que você casou, que você formou família, e aquela vida já não encaixa mais para você, porque os teus valores de família começaram a falar mais alto. Você quer ver teu filho crescer, você quer passar mais tempo de lazer, você quer ter mais tempo livre com a tua família, você quer ser um pai presente. E aí você fala: poxa vida, e agora? E agora aquela empresa ou aquele trabalho já não dá mais match, já não está mais dando liga, não está mais congruente. E aquele trabalho que muitas vezes você gostava, você começa a te fazer mal, você começa a ficar insatisfeito, você chega domingo, você começa a entrar em pânico porque você tem que trabalhar na segunda, porque você vai fazer uma viagem, vai voltar depois de um mês. E aí o que acontece? Quando os valores desconectam, né? Porque você até então estava numa empresa voltada para resultado, você estava legal, estava dando resultado, mas quando o resultado para você muda de configuração, o que é resultado para você, consequentemente, aquele lugar já não começa a te fazer bem, e aí você, aquela roupa que você usava já começa a ficar justa, já começa a te sufocar, aí você fala, poxa, não quero mais isso. Só que agora, como é que eu mudo? Eu tenho família para sustentar? Já passou por isso? Conhece alguém que passou por isso? Ou eu estou dando um exemplo clássico aqui, mas isso pode acontecer em outras esferas, tá? Desconexão de cultura, muito provavelmente, né? A empresa, ela começa a passar por mudanças, muitas empresas se perdem no meio do caminho por conta... E eu não estou falando de empresa pequena, não, gente. Estou falando de multinacionais, tá? Isso acontece com muita frequência. Principalmente, quanto mais cresce, mais difícil fica, muitas vezes, manter a cultura.
E aí, quando você vê, cada departamento tem uma cultura diferente, tem um estilo de liderança diferente, faz as coisas do seu jeito, e aí você começa a ver que cada gestor ou que cada departamento tem a tua própria cultura. Só que cadê a cultura da empresa? Quando ela não tem cultura, ou melhor, ela tem uma cultura fraca ou ela tem uma cultura forte, mas ela tem uma cultura. Quando ela tem uma cultura fraca, os outros impõem a cultura para ela. E aí, consequentemente, você, nesse ambiente de trabalho, muitas vezes não se adapta. Porque se a empresa muitas vezes não sabe para onde está indo, você fala, tá, o que eu posso esperar disso aqui? Qual que vai ser, como vai ser os meus próximos anos? Como é que eu vou planejar minha carreira numa empresa que nem ela sabe para onde está indo? Ou ela acha que sabe para onde está indo, só que aí você vê uma dança de cadeiras absurda da gestão, você vê que os próprios líderes de cima para baixo não conseguem se comunicar, cada um fala uma língua. Nas reuniões ninguém se entende, ninguém quer bancar a decisão. Aí você fala, poxa vida, o que eu tô fazendo aqui? Já aconteceu com você? Tá acontecendo isso com você? Pois é, gente. Eu tô falando tudo isso para descrever um primeiro tópico aqui, que é clareza. Então, você olhar para a empresa que você está ou para a carreira que você tem hoje, né? Porque você pode até querer fazer uma transição de carreira para uma outra empresa, ou para uma outra área, que foi o que eu fiz. Mas que seja uma escolha, entende? Que não seja algo que você não esteja preparado. E eu quero te perguntar agora: você está preparado para ser demitido? Pois é. Se você respondeu que não, é um sinal de alerta, que você precisa estar. E isso é demonstração de que você não está estagnado ou dependente da empresa que você trabalha. Então, quando eu falei na minha introdução lá na primeira aula de que a carreira precisa estar aqui, ó, na nossa mão, na palma da nossa mão. E quanto mais controle você tem da tua carreira, o que eu quero dizer de controle? Não é no sentido de você controlar e querer engessar as coisas, não é isso. É no sentido de quanto mais ela depender de você e menos dos outros, quanto mais ela estiver no centro aqui, ó, imagina uma bolinha na palma da tua mão. No centro dessa bolinha tá você. Então, quanto mais perto, quanto mais para o centro tiver, mais a carreira, mais você domina a tua carreira, mais ela tá na tua mão. Quanto mais fora do centro tiver, mais você depende da empresa que você está, menos independência você tem, mais vulnerável você está. O que significa que quanto menos a carreira depende de você, mais dependente você fica dos outros, mais dependente a cultura dos outros, mais dependente de situações que você não concorda, você fica. Né? Por quê? Porque tem responsabilidades, porque tem conta para pagar no final do mês, eu entendo tudo isso. Mas o que a gente precisa ter é essa clareza, para ter, inclusive, a consciência de que você pode estar dependente hoje. E aí é o primeiro passo para você mudar o jogo e falar: opa, peraí. Quando eu me vi numa posição de vulnerabilidade 5 anos antes de eu sair, que eu me fiz essa pergunta, Van, você está pronta para ser demitida? A minha resposta foi não. Só que naquele momento que o meu diretor foi demitido e eu respondia diretamente para ele, eu olhei e falei, eu vou ser a próxima. Ah, mas não vai dar outra, eu vou rodar agora. E naquele momento, quando eu virei para mim e me perguntei, e me deu um medo danado, eu falei, eu tô danada se eu for demitida porque eu não tô pronta. E ali caiu uma ficha para mim, assim, um tamanho gigante de que eu precisava, né, me mexer. Eu nunca fui, eu nunca tive na zona de conforto, mas eu fazia sempre um processo de querer crescer dentro da empresa e me esforçar para isso, que não tem nada de errado, mas eu ficava com a minha cabeça muito voltada para aquele mercado, fazendo as coisas e estudando coisas com base só naquilo que eu estudava, ou naquilo que eu fazia. Quando eu me liguei de que eu falei, poxa, peraí, preciso abrir, ampliar. E que outros caminhos eu posso seguir?
Como que eu fiz isso? Eu fui olhar para dentro, fui inclusive fazer um curso de coaching e fiz a formação em analista comportamental, em coaching. Aí eu amei tanto que eu fui estudar coaching de carreira, fiz coaching de vida, coaching executivo, coaching de negócios e fui evoluindo nesse aspecto também. Depois eu fiz formação em branding, já era formada em comunicação e marketing, me especializei em desenvolvimento de marcas e fui estudando, né? Análise comportamental, que é uma coisa que eu amo, e hoje eu consigo trabalhar tanto com marca corporativa quanto com marca profissional. Então, percebe que tudo que você estuda te dá repertório para que você construa uma carreira independente? Gente, tudo que eu estou falando aqui é tudo coisas que eu vivenciei. E eu estou falando de coisas que eu passei. E que você aí pode estar passando pela mesma situação. Então, essa clareza de olhar para dentro, saber reconhecer o que você faz bem, inclusive nas minhas consultorias eu aplico testes de análise comportamental, eu aplico uma ciência que é super profunda, que analisa muito profundamente a tua personalidade, os teus talentos, o teu propósito, a gente descobre qual é esse propósito juntos, né? E as lições que você tem que desenvolver, as habilidades, as competências que você precisa desenvolver, que muitas vezes o cargo que você não tem, o dinheiro que você não tem, é por conta de competências que você não desenvolveu, habilidades que você não desenvolveu, ou talentos que você tem e que nem sabe que tem e, portanto, não põe em prática, né? Então, é a importância no meu método. Eu tenho um método que eu criei ao longo de toda a experiência aí dos meus 18 anos de carreira, eu criei um método para ensinar tudo isso, né? E tudo isso que eu estou falando aqui é parte desse método, mas não todo. Aonde ele chama direção guiada, método direção guiada para carreira e para negócios, que é exatamente o primeiro passo é esse olhar para dentro, de forma muito profunda, porque é daí que tudo vai surgir. Daí é que tudo vai desbravar, para você construir uma carreira onde você não precisa vestir máscara para ser aceito, ou para que você escolha empresas simplesmente por conta da remuneração. Não, as empresas, ou que você fique dependente de a empresa te escolher e ficar lá torcendo pela vaga simplesmente, mas não. Não é utopia, gente, isso. Você poder escolher a empresa para trabalhar. Você chegar numa entrevista de emprego e saber quais as perguntas estratégicas você deve fazer para poder entender qual é a cultura daquela empresa na prática, não lá no quadrinho que fica no café. Na hora que você vai tomar café, você lê lá a cultura e tá lá. Não, mas na prática, como é que essa empresa se comporta? Dá match com o que eu quero? Fazer perguntas, porque não é só o recrutador que tem que te fazer pergunta inteligente, não. É você que tem que fazer pergunta inteligente, porque ele está te entrevistando, mas você também está entrevistando a empresa. Você tem total direito de saber aonde você está se metendo, aonde você está pisando, que tipo de empresa que você está. Porque depois que você entra, é mais difícil para sair muitas vezes, né? Porque aí você já tem compromissos, você já tem coisa e tal, e aí às vezes não dá. Então, pense antes de entrar e não leve só o fator material, o valor a questão salarial e cargo como únicos critérios ou como os mais importantes, mas leve em consideração outros critérios e esses critérios também, mas é uma composição, tá? E quando você tem essa clareza de olhar para dentro, isso fica tudo muito mais fácil. E ser intencional, né, gente? A partir do momento que eu me conheço, que eu tenho clareza de onde eu tô, para onde eu quero chegar, eu vou construir essa ponte aqui que falta de forma intencional. Ali começa o meu posicionamento de marca, porque eu vou começar a construir o meu posicionamento de marca, minha imagem de marca, principalmente lá no LinkedIn, já direcionando onde eu quero ir, certo? E, inclusive, de forma estratégica, se você quiser mudar de empresa, ter estratégias para isso, conectando com pessoas, fazendo networking, conectando com recrutadores, e sabendo que tipo de empresas você quer trabalhar. E aí você precisa de posse dos teus valores, dos talentos que você tem, daquilo que você quer, do que você quer construir para a tua carreira, você vai aprender
a enxergar a cultura das empresas para poder fazer conexões com pessoas que trabalham nessas empresas e que podem influenciar e ser um passo para que você chegue onde você quer. É uma das formas. Então, gerar valor e autoridade na área que você atua, né? É importante que as pessoas te enxerguem como especialista, como alguém que sabe o que está falando. Gente, o LinkedIn nada mais é para você meter a mão no peito e falar assim: eu sou o cara, eu domino o que eu falo, eu sei o que eu estou fazendo. E não tem nada de errado nisso, é só saber fazer. Porque não é pretensão nenhuma você fazer isso, porque se você não fizer, outro vai fazer. Então é melhor que você faça. Né? Então, é importante sim, não precisa ser modesto, não. O LinkedIn é para você mostrar o que você faz de bom. Claro, com estratégia, com discernimento, com inteligência, mas em outras palavras, o final de tudo é que as pessoas olhem para você e te enxerguem como o cara que sabe o que está falando, que tem autoridade, que tem competência, que passa confiança, que passa credibilidade e que você consegue passar isso através da imagem que você constrói. E se tornar visível e desejado para o mercado, porque a partir do momento que você é intencional na hora de construir os seus conteúdos, na hora de fazer um comentário, na hora de compartilhar um post, na hora de compartilhar um evento que você está, na hora de você escrever um artigo, enfim, gente, são várias formas, né, de a gente trabalhar no LinkedIn. Eu vou falar aqui, né, de pelo menos 5 pontos principais, mas são tantas coisas. Começa pela foto, começa pela capa. Tudo isso já começa a te posicionar, né? E então é tornar-se visível e desejado. Lembra que eu falei? Você só é desejado se você se mostra interessante. Se você não se mostra um profissional interessante, quem vai querer se aproximar de você? Então, o posicionamento de marca é para você gerar desejo, gerar autoridade na tua marca. As pessoas têm que sentir vontade de estar próximo de você, de trabalhar com você. E, claro, como eu falei, né, conectar-se com empresas com valores e propósitos semelhantes. A partir do momento que você conhece os seus valores e os seus propósitos, você sabe com que tipo de empresa você tem que se conectar, com que tipo de cultura você quer se conectar. E fazer networking, porque o networking, ele conecta, ele aproxima as pessoas, né? E eu sou apaixonada por isso, porque grande parte dos meus resultados que eu conquistei na vida, e assim, foram através de pessoas, gente. E o LinkedIn, ele favorece você fazer isso de forma online, sem que você precise sair de casa. Claro, você pode dar um passo seguinte e tomar um café com a pessoa, seja um café online, seja um café presencial, mas o que eu quero dizer é que você não precisa necessariamente estar circulando, viajando, tanto em eventos e tal. Faz parte também, mas não é a única forma de fazer. O LinkedIn, ele traz, né? Você consegue estreitar isso, para que você consiga fazer esse network. E eu acredito muito, né, pela experiência de vida que eu tenho, de que a gente cresce muito através das pessoas e que essa troca entre as pessoas, ela é maravilhosa. Então a gente consegue fazer parcerias, a gente consegue fazer negócios, tudo através da colaboração daquilo que a gente sabe fazer, né? Aquilo que a gente consegue doar para o outro e o outro doa para a gente de forma espontânea e genuína, muitas vezes, e é aí que entra, né, a forma natural com que as relações acontecem. E, claro, o interesse em comum que existe, né, nas relações, a troca, tudo isso faz você crescer como profissional. Não necessariamente só pela venda, por um negócio, mas às vezes a pessoa te dá uma informação que vai fazer cair uma ficha que vai fazer você destravar em alguns outros assuntos que você estava travado. Entende? Então, é muito importante a gente se relacionar, porque é através das relações que a gente cresce em todos os sentidos. E claro, gente, trabalhar a marca profissional é valorizar o teu passe. Por quê? Quanto mais você é mais valorizado quando você está trabalhando.
Quando você não está trabalhando, consequentemente, o teu passe é desvalorizado, porque está fora do mercado. Se você está fora do mercado, logo você está precisando, e eu vou te pagar menos, né? Estou falando, eu como empresa, vou te contratar sabendo que você está desempregado, sei que você está precisando, então, consequentemente, o teu passe vai ser diminuído. Então, qual é a melhor estratégia? Por isso que eu falo, esteja preparado para ser demitido. A melhor estratégia de posicionar a marca profissional é estando empregado, é estando trabalhando. Porque as empresas, vocês podem não ter essa informação, mas elas vão sim atrás de profissionais que estão no mercado, que estão sendo bem remunerados, que estão trabalhando. E elas querem esses profissionais que detêm conhecimento, que estão sendo valorizados, é por eles que elas brigam, entende? Então aqui vai uma dica que pode mudar aí o jogo, se porventura que você que está me ouvindo está desempregado. Sabe aquele selinho Open to Working do LinkedIn? Eu aconselho que você tira ele do teu perfil, porque você está falando para o mercado que está desempregado. E, consequentemente, o teu passe pode se desvalorizar. Então, é importante, se você está com um selinho, você já teve um período aí de teste para avaliar qual o retorno que você teve no período que você está com ele. Agora, tira e faz o teste. E aí depois a gente conversa, você pode até me mandar lá no meu LinkedIn, me manda um inbox me contando depois como é que foi essa experiência, depois de tudo que você aprender aqui, depois que você tiver feito o teu perfil vitrine e trabalhar de forma estratégica isso, aí você me conta e me fala como é que foi a tua experiência tirando o Open to Work, tá? Mas isso pode mudar o jogo. E tudo isso que eu falei para vocês vai ajudar o quê? Você a construir uma carreira independente. Um posicionamento de marca forte gera uma conquista de uma carreira independente. E aí eu até coloquei aqui, né, a gaiolinha, porque lembra que eu falei, né, de você ter que se encaixar num ambiente que você tá ali porque você precisa e não porque você quer. E, gente, eu vou falar, não tem nada mais nocivo do que você trabalhar num ambiente porque você só precisa dele, não porque você quer estar, não porque você gosta das pessoas, não porque você compartilha da mesma filosofia de trabalho, do mesmo propósito, dos mesmos valores. E quando isso acontece, de fato, você se sente preso numa gaiola, né? Porque você está ali por necessidade. Então, tá tudo bem se você está hoje numa empresa por necessidade. Só que coloque uma meta e comece a trabalhar para que você não fique nessa situação a tua vida inteira, porque a vida passa rápido. E eu acredito que você merece ser feliz. Nenhum ser humano merece ficar dentro de um lugar que não se sente feliz. Então, tá tudo bem se você hoje está nessa situação. O que você não pode é aceitar e cair na zona de conforto e ficar nessa situação pro resto da vida, né? E aqui eu quero contar um pouquinho para vocês como foi que eu construí a minha carreira independente e como é que foi a minha transição. Se a gente está falando de branding, que é o posicionamento da marca, e o que é branding? É contar histórias. Então, como é que você conta a tua história? Eu quero contar um pouquinho da minha para você me conhecer melhor. Eu saí de uma empresa, de uma multinacional japonesa, aonde eu trabalhei por 15 anos. Eu entrei lá uma menina, né? E saí uma profissional madura. Hoje tem... Eu saí do corporativo em 2020, um pouquinho antes da pandemia, foi em janeiro de 2020. E nessa empresa eu tive a oportunidade de aprender muito. Por quê? Porque a minha cabeça, ela sempre estava criando muito. E eu empreendia, sem saber que estava empreendendo, eu já empreendia lá dentro. E eu ia sempre buscar coisas novas no mercado. Eu olhava o que a concorrente estava fazendo, eu ia na contramão e eu fazia diferente. E aqui foi uma das minhas responsabilidades na época de abrir o mercado frotista, que era uma área que a empresa que eu trabalhava, ela atuava muito fraco, assim, acho que se atuava 1%, né, enquanto a concorrente atuava em 99% das empresas. Então, e ela tinha uma objeção grande, né? Então, o meu primeiro papel ali, quando eu assumi a coordenação da área,
foi destravar isso e desbravar, né, essa área, e foi a minha primeira grande venda, 800 motos vendidas para a Ambev, e aí para mim foi muito legal, porque quando eu falo que a minha cabeça não ficava dentro da empresa, eu circulava entre outras empresas de culturas diferentes, e eu conseguia enxergar modelos de negócios diferentes daqueles que eu atuava. Daquele que era o meu mercado, na realidade, porque a empresa que eu trabalhava era uma empresa extremamente conservadora, e eu gostava muito de inovar, portanto, não era, vocês podem imaginar que não era muito fácil para mim, né, quebrar muitos paradigmas. Então, para eu fechar uma venda dessa, eu tive que passar por várias barreiras, né, para chegar até aqui. E deu certo, né? Deu muito certo. Então tá aqui, né? A moto já pronta, estilizada, customizada para atender a necessidade da empresa. Então, na época, foi uma conquista muito grande para mim, enquanto profissional, ter desbravado esse mercado e colocado a marca que eu trabalhava no jogo, né? Por que eu falo no jogo? Porque antes ela nem participava do jogo. As empresas nem levavam ela em consideração para disputar uma concorrência de preço, por exemplo, né? Que são os grandes bids que a gente chama, que as marcas elas fazem, né? Para avaliar quem vende, tem o menor custo-benefício, quem é como se fosse um leilão, né? Para que a empresa possa ofertar tudo que ela tem de melhor, né, num preço competitivo, e eles avaliam tecnicamente, comercialmente a tua proposta. Então, a empresa que eu trabalhava não participava nem desses bids, nem dessas concorrências. E eu fui fazer um trabalho de venda consultiva, todo um trabalho focado, né, para que eu conseguisse abrir esse mercado. E eu deixei um legado lá. Eu saí, e quando eu saí, eu consegui deixar uma carteira de clientes bastante robusta, inclusive, né, para a empresa. Então, assim, eu iniciei e eu deixei o meu legado lá. E quando eu saí muito tranquila, saí com a consciência bem tranquila de lá, porque eu sabia que eu estava saindo por uma escolha, sabe? Eu tive a grata satisfação de ser demitida depois de 15 anos, e eu já tinha tomado a minha decisão de pedir as contas, mas aconteceu de uma forma muito melhor, e eu sou muito grata a tudo que essa empresa me deu, em termos de eu poder desbravar e aprender muita coisa com outras empresas, inclusive. Eu acho que esse repertório e esse conhecimento eu vou levar comigo e ninguém vai me tirar. E junto com todo o repertório e conhecimento que eu adquiri depois, né? E mesmo depois, né? Depois de 2020 para cá, que já foi muita coisa também. E eu tenho para mim que uma carreira independente ela nunca para. E eu sei que daqui para frente eu vou aprender muito mais, eu vou continuar a minha carreira de forma independente, aprendendo e absorvendo novos conhecimentos, inclusive para transmitir nas minhas consultorias, porque eu acho que esse é o grande diferencial, você vivenciar aquilo que você também fala, né? Ter vivenciado, ter sentido, não trazer só teoria, mas trazer prática também. Aqui são os eventos, as viagens, os treinamentos que eu dava, convite também da FenaBrave, que é a federação, né, que reúne todo o segmento automotivo, clientes também aqui, que eu desenvolvi motos como, deixa eu pôr aqui um pouquinho para cima para vocês verem, a Stone, foi uma outra marca forte também que eu vendi, muitas motocicletas, eles estavam iniciando a operação na época, né? Eles usavam as motos para entregar as maquininhas de cartão de crédito, e hoje você vê que tem vários pontos de venda com maquininha da Stone, e eles utilizavam a moto para poder fazer essas entregas nos pontos de venda. Aqui os eventos, né, que eu participava, aqui os treinamentos também para as concessionárias. Então, foi uma época de muito aprendizado, muitas alegrias em termos de conquistas, muitos desafios, mas quando eu entendi que os meus valores tinham mudado e que eu precisava de algo mais, que só isso já não me supria mais, e eu tinha um salário ótimo, né, comparando com a realidade hoje né, de muitos profissionais, e mesmo assim eu não estava feliz. A minha alma pedia algo mais.
né? A minha alma pedia para que eu expandisse, para que eu crescesse, que aquele lugar já estava pequeno para mim. Eu me sentia muito fechada, né, ali onde eu estava. Eu sentia que eu tinha uma missão muito maior do que simplesmente o trabalho que eu fazia, que era muito importante, sim, mas eu precisava de mais, né? E todas essas oportunidades, tudo isso que eu conquistei, foi através do conhecimento. Por isso que eu acredito muito que o conhecimento é libertador. O conhecimento muda a vida, e ele mudou a minha vida, e ele vai mudar a sua também, eu não tenho dúvida disso, né? Então, quando eu falei que 5 anos, por mais que eu gostasse daquilo que eu fazia, do meu trabalho e tudo mais, eu comecei a ver a movimentação da empresa, que ela estava indo para um lugar diferente daquilo que eu acreditava, né? A forma como conduzia as situações, as lideranças, a forma como os valores, a cultura mesmo da empresa vinha mudando, e os meus valores mudaram muito, principalmente depois que eu comecei a estudar a parte de desenvolvimento humano, né, e comecei a conhecer mais de pessoas, e eu via o tratamento que muitas pessoas davam, né, para outras pessoas, muitos líderes, a forma como eles tratavam os seus liderados e a forma como as decisões aconteciam. Eu olhei e eu não me senti inspirada para continuar. Eu falei, eu não, tá tudo bem, não é a empresa que está errada, sou eu que não conecto mais. E se eu não me conecto mais, sou eu que tenho que sair. A empresa vai seguir o rumo dela, vai seguir o caminho dela, só que eu, como profissional, não sou obrigada a seguir o mesmo caminho. E eu fiz a escolha, eu quis me preparar para sair e empreender. Enquanto eu estava lá, eu não imaginava eu saindo para ir para uma outra empresa. Eu queria sair para montar o meu negócio, a minha empresa, porque ali eu sabia que eu ia trabalhar de acordo com as minhas crenças, de acordo com aquilo que eu acreditava. Acreditava e acredito, continuo acreditando. E por isso que eu estou aqui, né? Então, hoje eu consegui, né, depois já de 5 anos, vai fazer 2018, desde 2018 que eu empreendo, mesmo lá eu levava a jornada dupla, né, e aí eu posso dizer que foi lá que eu descobri o meu propósito, porque quando a Fenabrave me convidou para dar os treinamentos para a rede de concessionárias em todo o Brasil, e eu comecei a viajar ao Brasil e dar treinamento, eu senti uma realização e uma alegria no meu coração, assim, que era incomparável, sabe? Era algo muito sublime, assim, que tocava a alma mesmo. E eu falei, gente, eu faria isso pro resto da minha vida. Ensinar, educar, e porque de fato eu acredito que conhecimento transforma, né? Então, foi a partir dali, naquele momento, eu talvez começou em 2016, 2015, quando eu comecei a dar os treinamentos e eu falei, poxa vida, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de negócios, mas atrelando as duas coisas, porque eu acredito que um negócio bem-sucedido, ele é feito de pessoas. Então, unir as duas coisas para mim foi fantástico. E é isso que eu acredito. E aqui já, né, treinamentos, workshops que eu dei aqui, uma visita que eu fiz, né, essa foto aqui, que é na empresa, na agência da Ana Couto, que é uma das agências de maior referência de branding no Brasil, e eu tive a oportunidade de fazer a formação com a Ana Couto, né, na realidade, é a Laje, que é um braço da agência, o braço educacional da agência da Ana Couto, e eu pude fazer a formação e estudar branding com os profissionais, um dos melhores profissionais, né, ela e os outros profissionais que trabalham com ela. Então, eu fiz a formação e essa frase aqui é o que eu acredito, coração bate de propósito. E quando eu fiz a formação e escolhi a empresa a agência da Ana Couto para fazer a formação,
foi porque eu me conectei muito verdadeiramente com essa frase, com o propósito de que toda marca, ela precisa carregar o DNA do dono. Não importa se a tua marca é a tua marca profissional ou se é uma marca empresarial, ela tem que levar o teu DNA, ela tem que levar aquilo que você é, ela tem que traduzir a tua essência. Por isso que não dá para falar de marca sem eu falar de autoconhecimento. Entende? Como isso é importante? Porque as marcas que você vê por aí que não estão, que não têm propósito, são marcas que são vazias, não tem liga, não tem conexão, ninguém valoriza, entende? E isso passa pela marca profissional também. E aqui tá, né, as fotinhas da nova versão, da época vocês viram a versão da Vanessa corporativa, e agora a versão da Vanessa sendo o que ela é, sendo o que de fato ela nasceu para ser. E eu amo dar minhas consultorias, amo fazer o trabalho que eu faço hoje, estar aqui com vocês para mim é um maior prazer poder estar compartilhando e eu espero que vocês aproveitem ao máximo todo esse conhecimento. E qual é o meu propósito, então? É direcionar e gerar valor para a carreira e para os negócios por meio do conhecimento, né? Então, por isso que eu falei para vocês que uma carreira independente, o conhecimento faz parte. O conhecimento e o desenvolvimento contínuo não para. E para isso, então, que eu criei o meu método Direção Guiada, onde eu associo técnicas de branding, LinkedIn, coaching, análise comportamental, a ciência dos números, que eu trabalho também, que é uma ciência pitagórica, que é fantástica, que é para trazer esse nível de autoconhecimento no mais profundo que você pode entender, assim, é muito bacana. Então, deixo o convite aqui para que, se você quiser fazer, vai ser o maior prazer poder te direcionar nisso. E, então, hoje eu quero também direcionar você, fazer parte aí da tua trajetória, nem que seja um pedacinho dela, mas eu quero sim poder marcar, né, a sua trajetória e contribuir com ela, direcionando você na construção do teu perfil vitrine no LinkedIn. E eu vou te dar aqui 5 passos que são fundamentais para trabalhar a tua autoridade na tua área de atuação. Existem mais de 5 passos? Sim, existem. Mas eu vou te dar 5 aqui que não, você de forma nenhuma pode deixar passar em branco, certo? Combinado? Então, vamos para esses 5 passos? Mas antes de a gente entrar, de fato, na prática desses 5 passos, eu acho importante vocês entenderem um pouquinho do que é o LinkedIn e como ele trabalha, né? Como o algoritmo trabalha, como que as pessoas se conectam com o LinkedIn e para que ele serve. Então, o LinkedIn, ele é utilizado hoje para que as pessoas possam estar conectados com o que há de mais valor, com o que há de mais inovador sobre o setor que elas estão inseridas. Então, as pessoas não estão no LinkedIn apenas para procurar emprego. Elas estão no LinkedIn para fazer networking, para encontrar parceiros, para encontrar colaboradores. Então, é um ambiente profissional para se relacionar, principalmente com quem toma decisão. Então, por isso que ela é muito importante na hora de fazer negócios, na hora de você prospectar, principalmente se você trabalha com venda consultiva. Muitas vezes é difícil você chegar no tomador de decisão porque a secretária ali, a atendente blinda e não deixa você evoluir. Geralmente fala, manda uma apresentação, manda um WhatsApp, né? Mas não deixa você chegar na pessoa quem decide. Às vezes você tem que mandar um WhatsApp para ela ter vontade de passar para frente, ou um e-mail e tal. Então, no LinkedIn, não, você vai direto ao ponto, você vai direto com quem decide. E, consequentemente, você gera mais oportunidades de negócios e impulsiona a tua carreira. Então, pode ser que esse tomador de decisão seja um gerente de uma empresa, seja um gerente de TI, se você é um profissional de TI, você quer se conectar com ele, pode ser que seja um profissional de vendas, pode ser. Quem é esse tomador de decisão que pode ajudar a alavancar a tua carreira? Pensa nisso. Então,
O LinkedIn, ele serve para você mostrar o quão bom você é na tua área de atuação. E aqui tem alguns dados relevantes, que é do próprio LinkedIn, que hoje já são mais de 65 milhões de tomadores de decisões na rede. 4 de 5 membros conduzem as decisões de negócios. Por isso que é uma rede onde é muito mais tangível, é muito mais fácil você falar direto com o tomador de decisão, porque eles estão lá. Mais de 57 milhões de empresas têm uma página no LinkedIn. Então, isso mostra que as empresas trabalham a marca empregadora, trabalha a marca dela como um todo, porque a marca empregadora, ela gera desejo nas pessoas para trabalhar com ela, né? Então, tem muitas contas, né, que a gente chama de LinkedIn Pages, que são essas contas, né, essas contas do LinkedIn para empresas. O LinkedIn é a plataforma número 1 para geração de leads B2B. Sabia dessa informação? Se você trabalha com venda consultiva, se você vende para outras empresas, é extremamente estratégico. 80% dos leads são gerados aqui no LinkedIn. O público do LinkedIn tem 2 vezes mais poder aquisitivo do que a média do restante da internet. Então, tem um alto poder de segmentação, e isso é uma das coisas que eu mais gosto do LinkedIn, esse poder de segmentação. E agora que chegamos até aqui, eu quero te propor um desafio de você fazer um print em uma das telas aqui, daquela que você achar mais conveniente, e faça um post no teu LinkedIn e me marque. Me marque dizendo qual foi o maior insight que você teve durante essa aula. Isso vai ser muito bacana para você compartilhar com os teus amigos, com a tua rede, para começar a trabalhar mais a tua visibilidade e para me deixar saber qual foi a minha colaboração, a minha contribuição com a tua trajetória, com a tua carreira. Então, eu vou ficar muito feliz se você me marcar e eu poder estar mais próximo de você, para eu poder te conhecer mais de perto, para eu poder ir acompanhando a tua evolução lá no LinkedIn, as mudanças no teu perfil. Eu vou adorar saber que você esteve aqui na aula comigo e só tem uma forma de a gente manter essa conexão, né? Através do LinkedIn. E, claro, através de próximas aulas. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para vocês no final da aula também, para a gente poder trocar ideia. Mas é importante que a gente mantenha essa conexão, porque é o princípio de tudo que a gente está falando aqui. Conectar pessoas com o mesmo propósito, né? Fazer networking. Então, essa é a minha proposta e o meu desafio para que você se mantenha conectado comigo, se mantenha ativo na rede, porque não adianta você ter um perfil vitrine se você não movimenta, se você não dá vida para esse perfil. Então, eu coloco aqui esse desafio para você começar a colocar a mão na massa a partir de agora. Vamos lá, vamos continuar então aqui a nossa aula. Agora, de fato, a gente vai entrar nos 5 passos que eu falei, que você não pode deixar em hipótese nenhuma de trabalhar no teu perfil. O primeiro passo é a capa. A capa do teu LinkedIn, ela tem que mostrar aquilo que você faz. E um dos erros que muitos profissionais cometem, que eu já vou falar aqui logo de cara, porque se você estiver cometendo esse erro, você a partir de agora vai poder corrigir de uma vez por todas. Não coloque na capa do teu LinkedIn o logo da empresa que você trabalha ou imagens que remetam aquilo que a tua empresa, a empresa que você trabalha hoje, faz, tá? A não ser que essa empresa seja sua. Mas, do contrário, o LinkedIn, ele é para posicionar a tua marca profissional e não para destacar a marca que é da tua empresa. Esse é um papel que ela vai fazer no LinkedIn page dela. Você tem que trabalhar a tua autoridade profissional e não conectar a tua imagem à imagem da empresa que você trabalha hoje. Porque tem um campo específico onde a empresa que você trabalha hoje vai aparecer e você vai poder contar aquilo que você faz na empresa.
Agora, aqui não, aqui é o teu cartão de visita. É quando a pessoa entra no teu perfil, ela está entrando na tua casa. Então, como é que está a tua casa? Entende? A tua casa tem a tua cara, não é mesmo? Os móveis da tua casa, a energia da tua casa, as coisas que você coloca na tua casa são coisas que têm a ver com você. Então, o LinkedIn não é diferente, é a tua casa e você tem que explorar ali aquilo que você tem de melhor e é a tua imagem, é a primeira coisa que a pessoa entra no teu LinkedIn e bate o olho, é na tua capa, na tua foto e no teu título, tá? Então, a gente vai falar de uma coisa de cada vez aqui, desses 5 passos, mas a capa é a primeira delas. Então, você vai colocar uma capa que entregue aquilo que você fala, que expresse aquilo que você faz de fato. Então, entra lá no Canva, é muito simples, e faz aquele aplicativo Canva, sabe? www.canva.com. Você entra lá e customiza uma capa com a tua carinha, com aquilo que escreve aquilo que você faz, assim como eu fiz na minha. Aqui eu usei características da minha identidade, né, que é a minha identidade visual, que são os triângulos. Qualquer dia eu explico o significado dos triângulos para vocês, mas aqui é importante que você direcione. Lembra que eu falei que o branding, que é o posicionamento de marca, ele é intencional, começa por aqui. Então, no meu caso, eu coloquei uma frase que demonstra que entrega a solução, né? O que eu ofereço, como eu ajudo as pessoas. Então, eu ajudo a direcionar e gerar valor para sua carreira e negócio através do meu método Direção Guiada, onde eu associo técnicas de autoconhecimento, branding e LinkedIn. Então, o que você faz? E aí você pode utilizar também imagens, tá? Que caracterizam o teu trabalho. Então, isso é um passo muito importante. E deixe também um contato muito visual, muito fácil de a pessoa saber como ela entra em contato com você. Esse é o primeiro passo, tá? Então, entra no Canva, monta, faz uma capinha muito simples, customizada, não precisa ser nada sofisticado, mas que passe a sua verdadeira intenção, que mostre logo de cara o que você faz. E depois, o segundo grande passo é a tua foto. Gente, a foto no perfil aumenta 21 vezes mais a visualização do teu perfil do que aqueles perfis que não têm foto. Infelizmente, tem muitos profissionais que estão lá no LinkedIn que estão como Gasparzinhos. Eles entram, eles não têm fotos, não coloca foto, não alimenta, não atualiza o perfil. Então, eu me pergunto, né? Qual o objetivo e qual a intenção desse perfil lá no LinkedIn? Então, o que você deve evitar? Fotos de selfie, fotos de festas, fotos que você tem alguém do lado e você corta, ou que você coloca alguém junto de você, tá? Não é uma foto que passe muita descontração, momentos que você está em festa, ou que tenha muito objetos atrás que cause distração. Não, essa foto ela precisa ter um fundo neutro, porque é você quem tem que chamar a atenção, e não o fundo da foto, tá legal? Então tem algumas dicas aqui, alguns critérios importantes para que essa foto transmita competência, influência e simpatia. São 3 critérios muito importantes que a foto deve obedecer lá no LinkedIn. E como é que você avalia? Como é que você sabe se a tua foto está atendendo a esses 3 requisitos importantes para o LinkedIn? Através de um aplicativo que você pode entrar, tá aqui na tela, esse aplicativo Photo Filler, onde você vai colocar as suas 3 melhores fotos e vai colocar lá para as pessoas votarem qual foto que entrega de fato essas 3 características aqui: competência, influência e simpatia. Olha aqui um exemplo que eu coloquei aqui do lado, onde as pessoas elas dão notas para cada uma dessas características. E aí você pode avaliar se a tua foto está boa ou não. E aí, para que você gere reciprocidade, você também vota nas fotos das pessoas, para que elas votem na tua. Deixa lá um período de uma semaninha,
10 dias, para que você faça esse teste e coloque a tua melhor foto lá no LinkedIn. Tá legal? Combinado? Então, esse aqui é um passo muito importante para que você passe essa credibilidade, para que você passe essa autoridade, e a foto é uma das formas de você fazer isso. Não é a única, a gente vai ver aqui outros pontos, mas a tua foto, a pessoa entra no teu LinkedIn, bate o olho, é a imagem que mais chama atenção. Então, qual é o outro passo importante para que você gere autoridade? É o teu título, tá? Uma coisa bacana de você entender é que, assim, o nome que você vai colocar no teu título, você tenha na tua URL. A URL do LinkedIn, quando você cria o LinkedIn, ela vem toda poluída, cheia de números. Então, você customiza ela. Se for um nome muito comum, talvez você não consiga usar o nome, mas você pode colocar um número, ou um ponto, ou um underline, para que você consiga utilizar o mesmo nome da URL com o nome que você vai usar no título, porque fica muito mais fácil de você ser encontrado. Então, o que é importante? Que você coloque, você pode colocar o teu cargo, no meu caso, consultora de marca, e você vai colocar o teu cargo, mas não só o teu cargo. Porque muita gente coloca lá só como gerente comercial, gerente de vendas da empresa XPTO. Não façam isso. Aqui não é momento de você falar que trabalha na empresa XPTO, entende? É momento de você colocar o que você faz, a tua especialidade. Então, você vai colocar, né, o que você faz e a tua especialidade. No meu caso, consultora de marca, especialista em LinkedIn, carreira e negócios. Então, você vai colocar especialista em programação de softwares, por exemplo, tá? Então, dependendo da tua área, você coloca a sua especialidade, no máximo até 2 especialidades, tá legal? Eu coloquei 3 aqui, porque LinkedIn e carreira, né, tá junto, é meio que uma coisa só. Eu só deixei aberto e deixei claro LinkedIn, carreira e negócios. Mas, por exemplo, se são coisas muito diferentes, tá? Então, eu sugiro sempre que você coloque 2 especialidades. E coloque uma frase que deixa muito clara a solução que você entrega, como que você ajuda as pessoas. No meu caso, eu ajudo a direcionar e gerar valor para profissionais e empresas, através do método Direção Guiada, que é o meu método, e mais de 150 clientes já atendidos. Então, você vai colocar coisas que te tragam autoridade. Então, por exemplo, mais de 25 anos de experiência na área X. Você pode colocar atributos aí, no caso, se você atende, se você é prestador de serviço, mais de X projetos executados, né? Você pode estar trazendo essas informações, por isso que eu falo que não é sobre o LinkedIn, é sobre valorizar a tua história, e tem números, gente, que muitas vezes você acaba nem prestando atenção, porque são coisas que você faz tão no cotidiano, no dia a dia, que você não presta atenção. Então, assim, quantos projetos você já desenvolveu ao longo da tua carreira? Aqui é sobre a tua carreira, não é sobre o que você faz necessariamente nesse exato momento, entende? Porque aqui a gente está falando da tua trajetória, da tua carreira, de você como profissional. Então, as coisas que você já fez não anula. Vocês percebem? Hoje eu sou uma empreendedora, uma empresária que trabalha, né, de forma independente, tenho o meu próprio negócio, só que eu não descartei aqui a minha história profissional da minha vida corporativa, porque ela me traz muita bagagem, ela me traz autoridade, ela me traz vivência, ela me traz repertório para eu fazer o que eu faço hoje, percebe? Eu fiz uma transição de carreira, eu passei por uma transição de carreira, isso me dá autoridade, porque eu posso falar sobre carreira, eu estudei sobre carreira, entende? Então, eu vou falar somente sobre empreendedorismo hoje? Não, eu posso falar sobre tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha história, eu posso contribuir com as pessoas de diversas formas. E você, né? Como é que você pode construir a tua carreira independente e como é que você se posiciona? Qual a solução que você entrega? Como que você ajuda as pessoas? Como você pode ajudar as empresas? Então, isso serve tanto para você, que é um profissional CLT, que contribui
com o desenvolvimento e crescimento das empresas, quanto para você que é um empreendedor, que é um prestador de serviço, que é um empresário. Então, dicas: coloque palavras-chave que deixa muito evidente e palavras-chave fáceis para que você seja encontrado também com facilidade, porque como lá no Google a pessoa pode procurar, um exemplo, profissional, analista de marketing, agência de marketing, analista de negócios, pode procurar por uma vaga, por um cargo, enfim. Lá no Google, dependendo da palavra-chave que a pessoa colocar, e ela vai colocar aquilo que é muito mais intuitivo, ela localiza o teu LinkedIn. Então, aumenta as chances de visibilidade. O recrutador, quando ele está procurando, ele vai procurar por quais palavras-chave? Porque aí você vai aparecer nas buscas dele. E quanto mais completo tiver o teu LinkedIn, mais as chances de você aparecer para quem te procura. Para aparecer para quem procura, né? Aquilo que você oferece, o cargo que você tem. Então, é importante que isso seja muito fácil e intuitivo, tá legal? E quanto mais completo o teu LinkedIn, mais o algoritmo vai te tornar, vai entender que você é relevante e mais ele vai fazer com que você seja visível, tá legal? Para as pessoas. Então, adicione a tua especialidade e use uma frase que mostra como você ajuda. Não coloque a solução que a tua empresa oferece, tá? Não coloca que você trabalha em tal empresa, porque as pessoas acham que isso gera autoridade para elas, colocando que trabalha numa multinacional, numa empresa, só que não, tá? Então, aqui é o momento de você gerar relevância e autoridade para aquilo que você faz. Lembra que eu falei? LinkedIn é sobre falar o quanto você é bom naquilo que você faz. E aí começa por aqui, na parte do título. Então, o perfil é para gerar autoridade e relevância para sua marca, e não insira apenas o cargo. Tá certo? Ficou claro esse ponto para vocês do quanto é importante você colocar tudo isso no título. E, claro, as informações de contato é muito relevante você deixar. E um WhatsApp aqui que você pode colocar, o link do teu site, um Linktree, que você pode colocar vários links, né? Num único lugar. Aqui é importante que você coloque algum link que facilite também o contato com você. No meu caso, eu coloquei diretamente o meu WhatsApp, tá? Que aí fica muito mais fácil das pessoas me encontrarem. E quando eu faço uma postagem, eu posso falar. Quer falar comigo? Entra lá no meu perfil, clica no link do perfil e fala direto comigo pelo WhatsApp. Então, me manda uma mensagem. Então, é muito mais fácil de você ser encontrado, tá legal? Então, tem um outro aspecto bacana também, que é sobre as 5 hashtags que você pode colocar, que também deixa claro aquilo que você faz aqui, ó. Quando você muda o teu perfil para criador de conteúdo. Então, aqui você pode colocar essas 5 hashtags que aparecem logo de cara para as pessoas aquilo que você faz. Então, o terceiro passo é sobre o teu objetivo no LinkedIn. O resumo, né? O teu resumo profissional, que é o campo sobre. Então, como é que você faz aquele texto do sobre? Tem uma dica aqui que eu vou te dar para você escrever o texto respondendo essas 5 perguntas, que vai deixar muito claro quem você é, por que que você faz o que você faz, que autoridade que você tem para fazer o que você faz, como que você pode ajudar as pessoas e inserir os seus meios de contato. Então, aqui é muito importante que você enfatize os seus principais resultados. Se você já, por exemplo, gerenciou equipe, quantas pessoas você já gerenciou ao longo da tua história profissional? Quais os resultados que essa equipe trouxe sobre a tua gestão? Quais projetos que você já participou e quais os resultados que ele trouxe para a empresa? Então, é importante que você
aqui gere autoridade para que a pessoa bata o olho e fala, nossa, esse é um bom profissional, esse profissional, ele é experiente, né? Ou mesmo que você não tenha experiência, que você seja um profissional novo, que está entrando no mercado de trabalho agora, não tem problema. Tá? É importante que você se posicione com clareza, que você mostre aquilo que você faz, inclusive para que você conecte com outras empresas também, que você possa ter oportunidade de se inserir no mercado, se você é um profissional jovem que está buscando recolocação ou que está buscando crescer na carreira, tá legal? É importante que você mostre, inclusive, habilidades não técnicas. Habilidades técnicas é legal, mas as empresas, elas contratam muito mais por competências comportamentais, porque é isso que vai fazer você ganhar o jogo, você se manter na empresa, e não é a competência técnica, que ela é importante para você desenvolver o teu trabalho, mas não só, não é o que te faz ficar, porque competência técnica é muito mais rápido de aprender, de você treinar, então vamos dizer assim, é mais tranquilo. Agora, não quer dizer que não seja importante, mas a competência comportamental, ela custa muito mais tempo e dinheiro para desenvolver, com treinamentos, com desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de competências. E muitas vezes a empresa ela já quer contratar profissionais que tenham essas competências, porque ela não vai precisar treinar. Então, as competências técnicas você vai aprendendo ao longo do tempo. Claro, é importante, mas principalmente você que é jovem e que você não tem muita experiência de mercado, você pode ressaltar bastante as competências comportamentais que você tem. E aí eu sugiro que você faça um teste de análise comportamental para que você tenha clareza de quais áreas e quais empresas o teu perfil profissional se adapta para que você vá direto ao ponto e que você saiba exatamente quais são essas habilidades, competências, dons, talentos que você possui, para que você saiba enfatizá-los, porque se você não conhece, como é que você vai falar, como é que você vai se vender? Então, é importante que você faça um estudo da tua personalidade e isso eu posso fazer, posso estar te ajudando. Se for o caso, tá? Me procure para que eu possa te auxiliar nesse aspecto, porque é o primeiro grande passo para uma carreira de sucesso. E o quarto passo é a experiência profissional. Experiência profissional, aqui sim é o campo que você vai utilizar, vai trabalhar com intencionalidade a tua marca profissional, porque você vai destacar os pontos de relevância para gerar valor e autoridade. Aqui sim você vai colocar as empresas, né, que você trabalha, que você trabalhou, a empresa que você trabalha, as empresas que você trabalhou, e aí você vai colocar as principais atividades que você desenvolveu ao longo da tua carreira e os principais resultados, conquistas, desafios, como é que você solucionou esses desafios. É importante, gente, que aqui você se venda como profissional e humanize o teu perfil, conta uma história e não simplesmente dá um copia e cola do teu currículo, porque as pessoas fazem isso tanto lá no perfil sobre e fazem isso também na experiência profissional. Então, não tenham preguiça na hora de escrever aqui, porque é extremamente relevante você contar a tua história com riqueza de detalhes daquilo que vai te dar autoridade. Então, fortaleça o seu posicionamento aqui, trazendo as suas principais conquistas, desafios, soluções, resultados, dos projetos que você executou naquela empresa. Então, isso é muito importante, você falar sobre você, porque depois vai ter aqui o próximo campo, que são as recomendações, onde não é mais você falando sobre você, são as pessoas falando sobre você e certificando, atestando, assinando embaixo tudo aquilo que você falou sobre você. Por isso que o campo recomendação, ele é muito importante. E eu sugiro que você coloque, que você tenha no teu perfil, pelo menos, no mínimo, 6 recomendações de profissionais da área, de pessoas da equipe, de pessoas que você já liderou, de superiores hierárquicos teus, que pode ser teu gerente, seu diretor, pessoas que já foram seus líderes, colegas de trabalho,
de pessoas que você se relacionou, que você negociou, que você fechou contratos. Enfim, é importante que aqui as pessoas falem bem de você, naquilo que você é bom. E aí elas estão falando, olha, fulano é bom naquilo que faz. Se, por exemplo, lá no teu perfil sobre, lá na tua experiência profissional, você colocou que você liderou pessoas, que você liderou um time de X pessoas, e aqui tem essas pessoas falando o quanto você é um bom líder, o quanto você trazia contribuição para elas, o quanto você inspirava elas, percebe? Que a empresa, se você está disputando uma vaga ou buscando um crescimento, né, seja dentro da tua empresa ou seja buscando uma transição de carreira para uma outra empresa, você vai ver o quanto isso vai dar peso para você. Principalmente porque liderança é uma das características muito importantes. E quando eu falo liderança, não se apegue ao cargo, simplesmente, porque liderança é comportamental, é você ter um comportamento de líder, percebe? Então, são características que as empresas vê. Lembra que eu falei que pesa muito as competências as competências não técnicas, as competências comportamentais, elas pesam mais do que as competências técnicas? É exatamente isso que eu estou dizendo. Então, um líder, ele precisa ter muita competência comportamental. Ele precisa saber se comunicar, ele precisa saber liderar, influenciar as pessoas, né? Então, ele precisa saber negociar, ele precisa fazer network, ele precisa saber se vender, ele precisa vender os projetos dele, ele precisa fazer com que a equipe compre esses projetos. Então, ele se vende o tempo todo. Então, a capacidade de persuasão e comunicação deve ser forte. Então, aqui, se você quer galgar maiores degraus dentro da tua carreira de líder, é super importante. E eu dei um exemplo aqui de liderança, mas isso vem em outras frentes também, tá? Dependendo da tua área, o que é relevante para você. Então é importante que as pessoas falem sobre isso. E uma coisa bacana também, antes que eu me esqueça, é que você comece entendendo quais são as pessoas, o teu público aí, vamos dizer, quais são as pessoas que são relevantes te recomendar. Você tenha a atitude de ir lá e recomendá-las antes, para gerar reciprocidade e elas também fazerem uma recomendação para você. Como o LinkedIn, ele trabalha muito com essa questão da reciprocidade, né, de você gerar valor para o outro, de você agregar para o outro, então é o ser interessante e não ser interesseiro, porque o networking, ele acontece com pessoas que são interessantes. Ninguém quer fazer networking com pessoas que não têm o que agregar, pessoas que não são interessantes. Então, o teu perfil precisa gerar essa necessidade de as pessoas olharem para ele e falar, esse profissional é relevante, é importante que eu faça relacionamento com ele, ele tem muito para me agregar, tá legal? Então, lembra que eu falei da casa, gente? Nós não convidamos pessoas para nossa casa sem que o ambiente esteja preparado para isso. Eu, pelo menos, gosto de ter a casa limpinha, cheirosa, colocar uma mesa bonita, fazer uma comida gostosa para receber as pessoas que eu gosto, que eu amo. Eu acredito que com você não seja diferente. Ninguém quer receber as pessoas numa casa bagunçada, numa casa suja, não é mesmo? Isso passa o quê? Uma impressão de desleixo, né? Então, qual é a impressão que o teu LinkedIn está passando? LinkedIn é a tua casa. Como é que você vai começar a fazer conexões, buscar networking, fazer prospecções pelo LinkedIn? Se a tua casa não está arrumada e as pessoas vão entrar na tua casa, e qual é a primeira imagem que elas terão de você? Por isso, gente, que a primeira estratégia é desenvolver esse perfil vitrine, que te posicione para que você comece a trabalhar a tua marca profissional. E quais são os outros campos do LinkedIn que você tem aí para preencher? São 18 no total e eu vou dar uma repassada aqui com vocês em todos eles, tá legal? Então, vamos lá. A gente falou da URL personalizada, a capa do perfil, a foto do perfil, e também aqui na foto do perfil você pode colocar, além da foto, um vídeo de 30 segundos se apresentando, dizendo o que você faz, tá? Isso é bacana. E quanto mais completo o LinkedIn estiver, como eu falei, mais as chances, né, do perfil, do algoritmo entender que você é relevante. Aqui tem um campo
que é o teu nome, né? Que você vai poder colocar a forma como você gosta de ser chamado. Então, você coloca o pronome. Isso, inclusive, é por respeito à diversidade, tá legal? E tem nomes que são mais complicados de você pronunciar, sobrenomes, né? Então, aqui você tem um tempinho lá que você pode, é um tempinho curto, mas você pode colocar o teu nome. Então, você fala, olá, seja bem-vindo ao meu perfil, eu sou a Van Bergamini. Ou, olá, eu sou a Van Bergamini, seja muito bem-vindo ao meu perfil. Então, é mais ou menos dessa forma que você deve colocar. Claro, você aí adapta, né, a frase que eu coloquei aqui, mas isso é para que você recepcione as pessoas que estão chegando aí na tua casa, no teu perfil, tá legal? Então, ajuda a humanizar também. O título, nós falamos, explicamos. O modo de criação, lembra que eu falei, quando você muda para o modo de criação, você coloca as 5 hashtags que caracterizam aquilo que você faz, e aí ela vai ficar bem claro lá embaixo do teu título. O link, como eu falei, mostrei lá o meu WhatsApp, né? Você pode colocar o link do teu site, enfim, o link que você achar pertinente colocar. As informações de contato, como eu disse, o teu histórico profissional, vai entrar as experiências, como eu falei. Aí aqui, esse aqui, gente, é um modelo de um relatório que eu entrego para os meus clientes quando eu faço a consultoria de análise de perfil. Tem clientes que preferem que eu faça toda a reestruturação, e aí eu mesmo desenvolvo, e tem clientes que preferem que eu diga o que eles devem fazer e eles mesmos fazem. Então, esse aqui é um formulário que eu utilizo, padrão, para poder direcionar os meus clientes e apontar em cada campo o que ele deve fazer. E aqui é um exemplo prático de um formulário que eu fiz para um cliente, para que ele pudesse ter clareza na hora de desenvolver o perfil dele. Então, tudo aqui que eu estou falando para vocês, eu vou conversar com o cliente antes e aí eu vou customizar, né? Eu vou entender a realidade dele, o que ele quer, qual o objetivo dele enquanto profissional, qual área que ele trabalha, o que ele executa. Eu vou entender a fundo, através de um briefing aprofundado, de uma reunião prévia, eu vou entender qual é o posicionamento que eu devo fazer lá no LinkedIn ou direcioná-lo para fazer. Então, aqui, inclusive, eu coloco textos com scripts para ele, colocar como que ele deve escrever o sobre, como que ele deve... Eu vou explicar depois as mensagens de notas, né, de conexão que você deve fazer, porque aumenta muito as tuas chances de aceite dos convites de conexão quando você manda uma nota, um textinho. E depois como que você alimenta, né, começa a fazer esse network, e aí eu vou dando os scripts para os meus clientes a partir do momento que eu entendo qual é o objetivo dele. Então, eu não fiz isso aqui para vocês, porque isso eu faço de forma muito personalizada, de acordo com a necessidade de cada cliente, tá legal? Então, um outro ponto aqui, né? Continuando dos 18 campos que eu falei do LinkedIn. A formação acadêmica, aqui é importante que você coloque onde você estudou, os cursos de formação que você realizou, que é faculdade, pós-graduação, mestrado, enfim. E tudo aquilo que você fez de cursos que não é de formação, mas são cursos que você fez ao longo aí da tua trajetória, você vai colocar em licenças e certificados. E, inclusive, você pode escanear o certificado e colocar, tá? Então, é importante, depois, se vocês quiserem, entra lá no meu LinkedIn para que vocês possam modelar, tá bom? Não tem problema nenhum de ver como eu posicionei lá. Vocês podem entrar para olhar, usar de exemplo. E as competências, você pode colocar até 50 competências no teu LinkedIn. O que é importante você saber? Que quando a pessoa entra no teu perfil, o que fica evidente para ela, que ela consegue visualizar, sem precisar clicar, as 3 primeiras, são aquelas que ela bate o olho e enxerga. Então, o que é estratégico para você? Deixar as 3 primeiras competências claras com aquilo que é interessante para a tua carreira, tá bom? Então, no meu caso, eu coloquei LinkedIn, coloquei
branding, posicionamento de marca. Então, você, no teu caso, vai colocar também, né, o que você faz, quais são as competências que você quer que fique em destaque. E a tua vitrine profissional também é aquele destaque que tem ali naquele campo do LinkedIn, aqui na tua vitrine, para que você possa colocar os certificados que você tem, certificados relevantes, que você possa colocar fotos relevantes de congressos e eventos que você participou na tua carreira, para que você coloque premiações que você teve, né, ao longo da tua carreira. É importante porque isso te dá autoridade. Você pode colocar como destaque posts importantes que você fez, artigos que você desenvolve lá no LinkedIn. Tudo isso te posiciona, percebe quanto você vai ficando relevante? E aí hoje eu te pergunto, de 0 a 10, o quanto você está trabalhando o teu LinkedIn? Qual é a nota que você se daria como profissional? Hoje, se você fosse um recrutador e analisasse o teu LinkedIn, se você fosse uma pessoa que estivesse, por exemplo, buscando, querendo atrair, né, networking, pessoas para fazer networking, você acha que o teu perfil é interessante para que essa pessoa analise e fala, essa pessoa é interessante eu mandar uma conexão para fazer networking com ela? Você acha que o teu perfil hoje, ele transmite essa credibilidade, essa autoridade, para que as pessoas sintam desejo em se conectar com você, para que as empresas sintam desejo em ter você no quadro de colaboradores dela, para que os recrutadores olhem e falem, essa pessoa aqui vale a pena eu chamar para uma entrevista, eu ter no meu banco de talentos. O que você acha? Se autoavalie, isso é muito importante a gente fazer de tempos em tempos. E o teu perfil sobre, como a gente falou, eu expliquei as recomendações, certo? Opa, deixa eu voltar aqui. As recomendações, como eu falei, que é importante você ter no mínimo 6, mas quanto mais melhor. E aqui são campos adicionais que você pode colocar, por exemplo, se você faz um trabalho voluntário, isso é super importante que você adicione no teu perfil, tá legal? Então aqui tem algumas opções para você colocar de campos adicionais e algumas orientações estratégicas que eu dou no final aqui do relatório, quando eu faço a consultoria para o meu cliente. Então, quais são as informações relevantes que eu coloco aqui? É importante que você tire uma fotografia do teu LinkedIn hoje. Então, como você vai começar a desenvolver esse trabalho, eu quero que você compare o teu LinkedIn hoje e daqui a um mês, por exemplo, e faça essa comparação de mês em mês. Então, tire as métricas do teu LinkedIn. Coloque quais são os números de conexões que você tem hoje, os números de seguidores, os números de visualizações do teu perfil, as impressões das tuas publicações, né? E que mostra o quanto que o seu perfil está sendo visto, as suas publicações estão sendo vistas pelas pessoas, e as ocorrências de resultados de pesquisa. Então, tire essa fotografia e, junto dessa avaliação, eu quero que você tire a nota do teu SSI, que é uma avaliação que o próprio LinkedIn te faz, né? Ele te dá uma nota de acordo com esses 4 critérios, que são os índices de social selling, ou seja, o quanto o teu perfil está vendedor. O social selling é uma estratégia de você vender sem se vender, é a venda social. É tudo isso que a gente está falando. Não é aquela venda direta que você vai ficar oferecendo os seus produtos, os seus serviços, mas é a venda através do relacionamento, da reciprocidade, do networking, das conexões. Então, existem 4 critérios para saber se você está sendo bem avaliado pelo LinkedIn. Como? Estabelecer a marca profissional. Aqui entra, de fato, o teu posicionamento. Primeiro, eu trabalhei o teu perfil vitrine, para que a tua casa estivesse preparada para receber as pessoas. Agora, é você dar vida para esse perfil, é movimentar esse perfil. Então, aqui entra um segundo passo da consultoria de análise, da consultoria de posicionamento de marca profissional no LinkedIn, que é você saber trabalhar nessas 4 frentes do SSI para que você eleve a tua nota em relação ao teu setor, principalmente,
em relação à tua rede de contatos, para que você seja cada vez mais visível e o algoritmo entenda que você é relevante e entregue cada vez mais as tuas publicações e que você seja encontrado, né, pelas pessoas. Isso que é importante também. Então, são 4 critérios que você deve trabalhar. Primeiro, você deve definir as estratégias de conteúdo que você vai desenvolver dentro do teu perfil. Por quê? Conteúdo posiciona. O conteúdo que você faz mostra o quão bom você é naquilo que você faz, tá? Então, é importante entender o que você deve postar para você gerar valor para a tua audiência, ser mais assertivo para atrair o público desejado. E aí começa o teu funil de atração através do conteúdo. Quando eu falo público desejado, gente, não é só para você que tem um negócio, que tem uma empresa, não. Para você que é profissional CLT também. Qual é o público desejado? São recrutadores, por exemplo? Recrutadores de que empresas? De que negócio? De que setor? Você quer manter, por exemplo, também contatos com profissionais da tua área, né? De que empresas é interessante você ter profissionais? Por exemplo, você é um profissional de vendas, você é um profissional de tecnologia, você quer manter networking com profissionais de que empresas? De que áreas? Para que você seja relevante para eles e eles para você, e talvez você poder, né, fazer aí através do teu poder de influência, de conexão, fazer uma migração de empresas, se você está buscando recolocação, ou o melhor momento, como eu falei, de você fazer isso é estando trabalhando, porque lembra que eu falei, você precisa estar preparado para ser demitido? Se você tem uma rede de contatos fortes, logo a tua recolocação é muito mais rápida, porque você tem pessoas quem acionar, você tem poder de influência, as pessoas podem influenciar para te recolocar no mercado. Então, isso é muito importante. Networking vale mais do que dinheiro, gente. Isso é uma realidade, é importante saber disso. Então, aqui é importante que você se mantenha ativo na rede, que você localize as pessoas certas. Então, fazer pedidos de conexão de forma estratégica para que você tenha esses pedidos de conexão aceitos por essas pessoas que você está se conectando. Então, como é que você aumenta? Mandando um invite ali com uma nota. Não mande simplesmente só invite, porque geralmente as pessoas não aceitam, tá? Então, esse textinho aumenta em 10 vezes mais os aceites dos seus convites. E como eu falei, na consultoria que eu faço, eu já te dou o script de como você deve escrever esse texto, tá bom? Não vou fazer isso aqui agora, porque eu não sei qual é a tua área, eu preciso fazer isso de forma personalizada e customizada, tá bom? Aí vem o terceiro passo, que é interagir oferecendo insights. Então, você precisa tirar pelo menos 10 minutinhos do seu dia para que você possa fazer os comentários lá no LinkedIn, nas postagens de pessoas que são relevantes para você. Então, aqui começa o networking. Você também começa a fazer networking por aqui, a se relacionar com as pessoas, a mostrar o que você pensa sobre aquele assunto e a posicionar a tua marca. A forma como você coloca esse comentário mostra o grau de conhecimento que você tem, a tua visão, a tua experiência, o teu repertório. Então, isso é muito importante para que as pessoas enxerguem você como sendo um profissional relevante a partir daquilo que você escreve, tá? Então, não faça aqueles comentários pobres de uma linha, tá? Coloque de fato, mas você também não precisa escrever um texto. Mas escreva um comentário, pelo menos aí de 3 a 5 linhas, para que as pessoas possam ver como você desenvolve, né, o teu raciocínio, aquilo que você pensa sobre um tema, sobre uma situação, e criar relacionamentos, que aí sim você começa a estabelecer relacionamentos de confiança com pessoas que são decisores lá na tua rede, para fortalecer a tua marca. Então, como é que você estabelece esse relacionamento, né? Você vai começar a gerar confiança através dos seus conteúdos, através das interações que você faz, através daquilo que você compartilha, através da colaboração que você dá, através daquilo que você, dessa pessoa que chegou no teu perfil, né? Por um conteúdo que ela foi atraída, por um comentário que ela viu e achou bacana o seu ponto de vista, ela começou a te seguir e pediu conexão para você.
ou você está fazendo de forma ativa isso, também indo lá no LinkedIn e prospectando as pessoas. Lembra que eu falei que é uma rede extremamente segmentada, então ela é muito boa para você fazer isso de forma orgânica, através do seu perfil pessoal, independente se você é um profissional CLT ou um profissional que presta serviço, que tem um negócio, tá? Então, você pode fazer prospecção ativa, mas lembra que eu falei? É criar relacionamentos e não sair vendendo. Então, aqui você mandou o convite de conexão, depois você vai começar a alimentar e gerar esse relacionamento com as pessoas, mandando uma mensagem de boas-vindas, que aí na minha consultoria eu te dou o script, entendendo qual é a tua intenção, a gente vai entender qual é o teu posicionamento no LinkedIn e construir esse script para você, com textos prontos para que você possa testar, inclusive, qual texto performa melhor, tá? Então, é importante que você tenha clareza desses 4 pontos para que a tua nota no SSI sobe. E aí você vai tirar o teu SSI e vai vir essa carinha aqui, ó, que é um exemplo, tá? Que eu tirei. E você vai entender qual é a tua classificação do SSI em relação aos 4 pontos aqui, em relação ao teu setor, em relação à tua rede, tá? Então, ó, classificação do SSI do setor. Então, aqui, quanto menor esse número, melhor, tá legal? Então, aqui, olha, essa nota do SSI, quando ela tiver acima de 60, o LinkedIn começa a ter uma performance melhor na entrega dos teus conteúdos, porque ele já começa a enxergar que você tem um perfil ativo, que você é relevante. Então, ó, aqui tem como você olhar e ver quais critérios você precisa trabalhar com mais força para aumentar. Então, isso é importante, tá? Que você tire essa fotografia e avalie, então, qual é a nota do teu SSI. E aqui eu vou deixar o link para que você entre e faça, através do seu login, né? Você tire a tua nota e avalie como está o teu perfil hoje e acompanhe isso de mês em mês, conforme você vai desenvolvendo essas ações que eu coloquei aqui. Então, como que você deve metrificar isso, né? Através desse índice, que, como eu disse, quanto maior, mais relevante é o seu perfil e maior a visibilidade que você vai possuir no perfil lá no LinkedIn e acompanhar as métricas e a evolução. E aliado às métricas do LinkedIn, eu falei lá, né, dos convites, das conexões, dos seguidores que eu falei lá naquele outro slide, que é importante você também metrificar para avaliar o seu desempenho. E como nós estamos falando da importância da recomendação, que é quando os clientes falam de você, então eu estou praticando aqui com vocês. Eu falei muita coisa sobre mim, falei muita coisa sobre o LinkedIn e como fazer esse posicionamento, e agora não sou mais eu que estou falando de mim, são os meus clientes atestando aquilo que eu faço. Então, aqui, o Carlos, que é um consultor de compras, ele tem uma empresa de consultoria na área de compras, é um profissional de mais de 35 anos de mercado. Então, aqui eu fiz, né, o reposicionamento, a reestruturação do perfil dele e fiz toda a parte de consultoria de prospecção. Ele começou a fazer as prospecções mais assertivas, o que gerou muitas propostas para ele. E também fiz o posicionamento de marca mesmo dele, desenvolvendo os conteúdos, os posts, tudo aquilo que precisa ser desenvolvido no LinkedIn em termos de conteúdo, eu fazia para ele. Então, você tem a opção também de você fazer por aí, com base na consultoria, que você vai saber o que você tem que fazer. Então, tem profissionais que não têm tempo, que falam, Vã, eu não quero fazer, eu não tenho tempo de fazer, eu quero que você faça para mim e posicione minha marca. Beleza, isso pode acontecer, ou eu posso te ensinar, através da consultoria, o passo a passo para você criar os teus próprios conteúdos, tá legal? Então, aqui no caso do Carlos, eu defini desde o propósito dele, os valores dele. Lembra que eu falei, gente, que o posicionamento de marca ele começa de dentro para fora? Então,
com o Carlos eu fiz exatamente isso, não poderia fazer diferente daquilo que eu ensino aqui, né, para vocês. A Nathalie, que é uma empreendedora também, ela é sócia da ABC Geradores, logo no meio que não no início da atividades deles, mas ela tinha na época uma pessoa que fazia lá na empresa, mas não tinha estratégia para fazer, fazia aqueles posts, mas sem direcionamento. E, e a forma como ela se comunicava, né, como os posts, a visibilidade dela não estava condizente com o posicionamento que ela queria ter, com a intenção do que ela queria ter. E aí foi quando ela me contratou para fazer esse posicionamento, né? Então eu também trabalhei toda a parte de desenvolvimento de artigos para ela, escrita de artigos, fiz toda a parte de criação de conteúdo, de posts, de forma estratégica e com intenção de posicionar a empresa dela. No caso aqui, o trabalho foi feito para a empresa dela, né? Não para ela especificamente. E aqui o Fernando, que é um profissional, aqui no caso não é empresa, é um profissional mesmo. Na época ele tinha sido desligado da empresa que ele trabalhava e ele estava buscando recolocação. Foi quando a gente reestruturou todo o perfil dele, eu fiz a consultoria com ele e com base no que eu ensinei, ele fez a reestruturação dele. Esses dias eu vi no perfil que ele está trabalhando, já tem 9 meses. Então, foi bem depois do que a gente fez a consultoria, ele foi recolocado. Então, isso para mim é motivo de comemoração, é a maior recompensa que eu posso ter do meu trabalho, né? Então, foi bem bacana o trabalho com ele também. A Priscila, que é uma profissional de carreira, psicóloga organizacional, eu fiz também toda a parte de desenvolvimento da empresa dela, né? Só que eu trabalhei o perfil pessoal dela, mas a gente definiu cultura organizacional, a gente definiu valores, a gente definiu o propósito, a visão de futuro da empresa dela, e tudo isso, gente, a gente também desenvolve para o profissional, né? Não é só para a empresa. Então, aqui também foi um trabalho muito legal que a gente fez, a gente construiu, estruturou para que ela pudesse tocar também o negócio dela e posicionar a marca dela no LinkedIn. Aqui a Tatiana, ela também é uma profissional que estava em processo de recolocação na época, hoje ela está trabalhando também, e aí eu fiz com ela a consultoria de análise de perfil, e foi bem legal também, porque hoje ela está trabalhando, está recolocada, então isso é motivo de comemoração. Então, vamos interagir no LinkedIn, vamos colocar em prática tudo isso que a gente conversou aqui. Quanto maior a interação, é melhor. Então, por isso que eu falei para vocês, me mandem convite de conexão, eu vou aceitar com o maior prazer, eu vou querer acompanhar a evolução do perfil de vocês aqui no LinkedIn. Então, quanto maior essa conexão, então peçam para que as pessoas, sabe, do teu convívio, do teu relacionamento, possam interagir com seus posts. E uma coisa que é legal é que, assim, a pessoa que você convidou, aceitou o seu invite, virou conexão tua, ela vai ver os teus posts durante 2 semanas. Então, é legal que você comece, que ela interaja com você nos teus conteúdos e que você interaja com os delas nas próximas 2 semanas para que ela enxergue aquilo que você faz, como você faz, o teu posicionamento. Então, essa informação é super relevante, tá? Para que você tenha, porque o algoritmo vai ficar entregando o teu conteúdo para ela. Então, por isso que é importante você interagir, fazer comentário. Como eu falei, comentário de mais de uma linha, né? De 3 a 5 linhas, pelo menos. Compartilhe o conteúdo dos seus colegas e faça um descritivo, escreva em cima seja uma notícia que ele postou, seja um post que ele fez, ou mesmo um post da tua empresa, se você quiser compartilhar, não tem problema, mas escreva aquilo que você pensa sobre aquilo, tá? Não simplesmente só compartilhe e deixe o negócio jogado lá. Faça sempre de tudo uma oportunidade para você se posicionar, para você dizer o que você pensa, aquilo que você acha. E mostrar aquilo que o teu repertório, aquilo que você conhece, sabe? Então, isso é muito importante. Então, é importante que você dê vida para o teu perfil, tá legal? Então, compartilhe o conteúdo dos colegas, como eu falei,
e tudo é uma oportunidade de você se posicionar. Então, gente, eu quero deixar aqui as minhas redes sociais, o meu LinkedIn para você me encontrar lá, para que você me mande conexão, para que você fale que você fez a aula aqui comigo. Eu vou adorar saber e manter conexão com você e a gente poder continuar conectados aí nessa trajetória profissional, nessa trajetória de vida, e o que eu puder colaborar com o teu crescimento vai ser um enorme prazer para mim, porque afinal esse é o meu propósito. Um beijo grande, eu fico à disposição. Meu celular está aqui também, se você quiser mandar o WhatsApp com alguma dúvida ou querendo contratar algum outro serviço para complementar essa aula que eu dei, porque como eu falei, né, é uma aula, não tem como eu colocar todas as informações de forma tão completa quanto a consultoria, porque a consultoria ela é personalizada para você. Então, aí a dedicação é 100% minha com você para posicionar a tua marca de forma efetiva e com a intenção daquilo que você quer alcançar. Tá legal? Um beijo grande e sucesso na tua trajetória. Tchau, tchau!